Pronto, estamos de volta. Estamos de volta. Quando vocês aqui, a gente deu uma saída aqui para poder mandar aqui o convite. Mas graças a Deus voltamos, tá? Já voltamos, paramos. Apenas para trazer o convite aqui para o pastor. Pastor André, Deus abençoe. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Olha ele aí. Coisa boa. Deixa eu chamar esse homem de Deus. Pastor André, Deus abençoe. Convida mais gente aqui, pastor André. Glória a Deus, graça e paz, presbíteros, Deus te abençoe. Para mim é um prazer recebê-lo, meu pastor. Fico muito feliz. Para mim também, fico feliz pelo convite. Glória a Deus. Eu fico feliz, a gente tem recebido aqui algumas pessoas esses dias e a gente vem trabalhando essas 7 cartas que foram escritas às 7 igrejas da Ásia Menor e tem abençoado muita gente, tem sido maravilhoso. E eu não podia deixar de fazer esse convite especial a esse homem de Deus que eu tenho um carinho, respeito, que estava falando agora para um pastor que estava aqui em casa sobre a sua pessoa, o compromisso, a seriedade e o carinho que o senhor tem com a obra de Deus e com o Evangelho. Então, pastor, todos que vêm aqui, eu peço para que contem, antes da gente começar, um pouco, resumidamente, da história da igreja, onde fica a igreja, para o pessoal conhecer, quem quiser visitar quando tudo normalizar, saber onde é que está a igreja, onde fica. Fica à vontade, pastor. Bom, nossa igreja, a igreja evangélica, é a Igreja do Amor, Ágape. O nome dela oficial no documento é Igreja Evangélica Batista Ágape. Mas o nome fantasia, para facilitar, é Igreja do Amor Ágape, porque ela é conhecida como Ágape, Ágape, Ágape. Então a gente tentou até fazer Centro Nacional de Adoração, mas muita gente pensava que era um centro espírita. Aí eu até disse, rapaz, esse negócio aí não vai dar certo. Que a cultura das pessoas aqui no Brasil, quando se fala de centro, pensa logo em centro de umbanda, de alguma coisa desse tipo. Então a gente resolveu voltar, fazer uma inserção, porque também ficou com a Igreja do Amor Recife, mas tem uma igreja gigante lá pro lado de Paulista. Aqui pertinho da minha casa. Pronto, então muita gente pensava, a congregação de lá, eu não tinha sossego, o telefone não parava, porque é uma igreja muito grande, e muita gente pensava que a nossa igreja era uma extensão dessa igreja. Eu até gostaria, né, se eu conhecesse assim, conheci o Arthurzinho quando ele era garoto, depois eu não conheci mais nada da vida dele, só ouço falar que é uma mega igreja, ele e a pastora Thalita, ela já é uma estrela pop, né, uma estrela pop gospel. Então, assim, eu não conheço, nunca vi uma pregação, nem dele nem dela, depois de tantos anos que nós nos afastamos. Mas sei que são pessoas que servem a Deus com muita alegria no coração. Então, nós resolvemos mudar. Ao invés de ficar a Igreja do Amor Recife, fizemos mais uma mudança, que dessa vez foi definitiva, ficou a Igreja do Amor Ágape. Ela fica na Avenida Liberdade, 335, Jardim São Paulo. Já estou lá desde o dia 9 de janeiro de 94. 94 foi o ano que Ayrton Senna faleceu. Isso. Ele morreu no dia 1º de maio de 94. Então, nós nascemos naquele ano, num colégio, e começamos a nossa trajetória. Eu já tenho 32 anos de ministério e 27 anos já trabalhando com este povo lindo, aí, minhas ovelhas, meus filhos na fé. Alguns deles já estão aqui olhando, quando eu entro aqui já correm, eles são ótimos, são pessoas maravilhosas. E eu tenho muito carinho por eles, eu amo. E Deus fez uma obra grande na minha vida, me transformou há 5 anos, 17 de julho de 2015, eu vou fazer 5 anos agora no mês de julho, um grande testemunho, uma grande mudança. E a igreja é uma igreja hoje pequena, porque eu me afastei, deixei a igreja na mão de outras pessoas, não me dediquei a outros projetos que não eram da vontade de Deus. Aí houve aquele processo de restauração, de transformação, voltei para cuidar do meu ministério
E nós estamos ali, uma igreja pequena, aproximadamente 80 pessoas, 100, quando tem muita gente, umas 100 pessoas. E graças a Deus conheço todos pelo nome, já visitei 99% deles, não é? Eu já tenho um trabalho de visitação, gosto de trabalhar com comunidade pobre, nós temos um trabalho assistencial numa favela próxima da igreja, temos 10 idosos e nós damos assistência semanalmente, e me dedico a pregar, a visitar e amar meus filhos na fé. Sou o pastor William Fernandes, amigo do presbítero Rafael Barbosa. Que coisa boa, pastor. Eu estava dizendo aqui hoje, eu tive a oportunidade de conversar com um vizinho, e ele estava falando sobre essa questão do compromisso de um verdadeiro pastor. Ele não é cristão, mas ele falando do verdadeiro compromisso de um pastor com as suas ovelhas. E eu estava dizendo a ele que em todo segmento existem pessoas que têm compromisso, existem pessoas que não têm compromisso com aquilo que fazem, em todo segmento, não só na igreja. E eu disse a ele assim, eu conheço homens de Deus que, além de ser pastores, não só no púlpito não, porque no púlpito fica a Bíblia, mas naquele momento de culto, naquele momento de adoração, mas fora dali, que cuida das ovelhas, que se preocupa com as ovelhas. Eu estava dizendo a ele, eu conheço, tive o prazer de conhecer. E o senhor faz parte de um desses pouquíssimos que a gente conta a dedo que de fato honra esse título, né, de pastor. Então eu quero parabenizar e louvar a Deus pela sua vida. Eu tive o prazer de, alguns momentos, ser cuidado pelo senhor, não só com palavras, mas de outras formas, e eu fico muito feliz. Minha família lhe ama essa igreja, ama a sua esposa, e eu fico muito feliz. Muito obrigado, pastor, por estar aqui. Eu concordo com você no sentido de que existam sempre exageros em vários lugares, né? Jesus deixou isso bem claro. Só há um adendo que eu queria fazer, uma intervenção, é de que o julgamento mais sério virá sobre a casa de Deus, né? Embora a gente saiba que existam casos e mais casos em todos os lugares, existem fanáticos em todas as esferas, existem gente ruim em todos os lugares. E eu me lembro de uma frase agora, eu acho que foi C.S. Lewis, eu não tenho certeza, então se eu errar o nome, eu vou errar o nome do autor, mas a frase não. De todos os homens cruéis e perversos que eu conheço, os homens religiosos são os piores. Então, assim, eles são muito mais complicados porque eles conseguem fazer mal às pessoas usando o nome de Deus. Então, assim, é lamentável. Então, eu mesmo, na minha experiência de transformação, nunca fui um homem mau, de fazer mal às pessoas, não. Eu tinha pecados morais ocultos. Eu era viciado em pornografia. Eu já disse meu testemunho para você, já está lá no YouTube também, não tem nada escondido. Não era coisa que eu usava a igreja para roubar, para pregar heresia, não. Isso aí não. Sempre fui rigoroso na pregação da palavra, na exposição da palavra de Deus. Nunca peguei R$1 de ninguém, principalmente da igreja do Senhor. De forma alguma, o que vem à minha mão, presto conta, faço lista e deixo tudo guardado para que as pessoas possam fazer uma posterior averiguação. Mas o meu pecado era moral, era aquele pecado oculto, né, para muita gente. Eu era viciado, tinha um casamento desmantelado, casei com uma mulher que não era crente de verdade, era homossexual. Descobri aquilo no passado dos anos e vivi uma vida de muito sofrimento até que aquele relacionamento doentio, patológico se acabou, e Deus me deu a chance de recomeçar a minha vida, me dando uma esposa fantástica, maravilhosa. Nesse período de quarentena aqui, eu digo sempre para ela aqui, puxa, eu estou amando você mais ainda. Não afetou muita gente, porque a gente vive junto quase que 24 horas. Tem sido um inferno para alguns, né, pastor? Para alguns, para mim é céu na terra. Que coisa boa. Pastor, a gente recebeu aqui e estamos recebendo aqui vários pastores de vários ministérios, inclusive um dos pastores da Igreja Batista do Amor, pastor Adriano, vai estar com a gente aqui no sábado. Que bom. Aqui, Deus abençoe, pastores. Da Igreja Batista. Tem um pessoal aqui falando com o senhor aqui, que lhe conhece, e eu gostaria que o senhor aproveitasse aí, antes da gente começar, para mandar um beijo aí, um abraço ao pessoal, para a gente não dizer que está deixando eles no vácuo aqui.
Ah, tá bom, pastores, Deus abençoe vocês. É uma honra, um privilégio tê-los aqui. Quero mandar um beijo aqui para Luísa, o prima da minha esposa. Deus abençoe, viu? Grandemente. O pastor Benjamin Barrientos, do Chile, também um grande amigo meu. E os pastores que estão conectados aqui conosco, os amigos do presbítero Rafael, me sinto honrado em partilhar desse momento com vocês, na expectativa de que eu possa ser útil. E quero também receber bênçãos vindas dos amados irmãos. Muito agradecido pela companhia de vocês. Glória a Deus. Pastor, enfim, como é que eu tenho feito com os pastores aqui? Eu deixo eles à vontade para trazer o estudo. Minha canetinha já está aqui, que eu não sou besta nem nada, que a gente vai pegando as pérolas e eu vou guardando. Então, o que acontece? Eu só vou parando naquilo que eu achar muito interessante para a gente conversar um pouco, e aí o pessoal vai absorvendo aí o nosso... Mas no normal, o senhor vai explanar aí até aquilo que o senhor preparou, que Deus lhe deu, e a gente está aqui para aprender. Pastor, fica à vontade, pode começar aí. Bom, eu, em primeiro lugar, eu queria fazer uma menção honrosa ao presbítero Rafael pela sua coragem de tratar de um assunto tão importante, tão relevante, como o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele tem algumas chaves básicas para a nossa compreensão, mas a gente não consegue, de fato, entender Apocalipse se a gente não entender os evangelhos de Jesus, porque há uma conexão entre Jesus, principalmente no finalzinho dos evangelhos, aí Mateus, com o Apocalipse. Muita gente tem dúvidas, com relação a isso, e surgiram ao longo dos séculos inúmeras interpretações sobre milênio, sobre grande tribulação, sobre volta de Jesus, etc. E tantas coisas que a gente poderia conversar durante um mês e o tempo não se esgotaria. Mas esse texto aqui de Sardes, eu vou nominá-lo aqui como a igreja indiferente. Eu vou tratar esse texto de Apocalipse capítulo 3 com muito respeito aos irmãos e aquelas pessoas que participam comigo nas lives do meio-dia, o Almoçando com Deus e o Clamor da Meia-Noite. É um trabalho que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração e nós temos visto muitos frutos, restauração de muitas pessoas, pastores que participam, oram conosco. Enfim, eu tenho sido muito abençoado por uma companhia de pessoas fantásticas. Quando eu chego meia-noite e 1 já tem uma fila esperando, meio-dia e 1 minuto já tem um grupo. Hoje tivemos 60 pessoas lá almoçando com Deus, nas vigílias à noite, 15 dias, uma média de 130 pessoas conectadas, orando, clamando a Deus, em vários lugares, inclusive de outros países, Argentina, nós temos gente dos Emirados Árabes, gente da Colômbia, ou seja, pessoas que entram em sintonia conosco, e Portugal, e nos ajudam bastante com suas interferências. Então, eu vou começar... Acabou de chegar aqui o pastor Eli Santana, que... Ô, pastor, que bom. Disse a ele que vou lhe apresentá-lo, viu? Vou apresentar o senhor a ele, tá aí o pastor Quero Eli ter Santana. essa honra. Pastor Eli, Deus abençoe. Muito grato a Deus pela sua vida. O Senhor te abençoe, te fortaleça sempre, abençoe teu ministério, tua casa e a tua família. Então vamos lá. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Há uma colocação muito clara aqui de que os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros, os anjos das 7 igrejas, as 7 estrelas, são os líderes e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Os pastores que já me antecederam, eles devem ter falado a respeito disso. E ele continua aqui: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Não é? Eu acredito piamente que a igreja do Senhor é governada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem tudo sob seu controle. Nada foge ao controle do Espírito de Deus. Aí ele diz aqui: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Essa para mim, é a afirmação mais dura
presbítero Rafael, da igreja de Sardes. Eu entendo Sardes como uma época. Eu entendo Sardes, não sei se você pensa assim também, cada uma dessas igrejas corresponde a um período da igreja, uma situação que a igreja vivenciou, vivencia ou vivenciará. Eu vejo a igreja de Sardes como o momento que nós estamos vivendo, muito parecido com o momento que nós estamos vivendo. Esse vazio espiritual, essa falta de conteúdo, de relacionamento autêntico e verdadeiro que as pessoas precisam ter com Deus, elas mostram alguma coisa, mas elas não têm aquilo que mostram. Não sei se você está me compreendendo. Eu digo isso pela minha experiência. Eu passei muitos anos na igreja pensando que estava vivo, estava morto. Não é? E muita gente pensa que está viva, mas está morta. Morta, completamente morta, sem ausência, sem o brilho, sem a força, sem a presença, sem a graça de Deus na sua vida, sem viver a presença de Deus 24 horas da sua vida. Eu digo isso com todo o cuidado e a admiração que eu tenho pelo presbítero Rafael e pelos pastores que estão me assistindo, participando aqui dessa live. Eu me orgulho de uma coisa, orgulhar no bom sentido, né? Eu me orgulho de uma coisa, de não precisar usar máscaras. Eu me sinto muito à vontade, estou aqui me lixando, minha esposa está ali limpando a casa e ela está me ouvindo, né? Eu acho que a melhor testemunha de transformação de um homem é a mulher quem pode dar. É a mulher. A mulher pode olhar e dizer, na ausência dele, meu marido é um homem de Deus, que ele prega a verdade, a palavra na boca dele é a palavra de Deus. Ele é um homem de oração, ele é um homem da palavra, é um homem de estudar. Tenho meus defeitos como qualquer ser humano, tenho meus rompantes, meus momentos de devaneio, de falta de lucidez, tenho meus momentos em que erro, né, como ser humano, no trato, não é? Mas uma coisa que eu tenho prezado no dia a dia, presbítero Rafael, é ser consistente e ser coerente. Coerência é uma coisa que eu preciso ter diariamente. Eu não posso ler um texto, emocionar uma plateia, depois que eu sair dali, eu ir para casa e viver uma coisa totalmente diferente daquilo que eu falei. Eu gosto de contar uma história que aconteceu na nossa igreja alguns anos atrás. Tivemos um aniversário de um círculo de oração, foi uma tarde assim, com muita gente na igreja, e você sabe, elas convidaram muitas comissões de muitas igrejas, a igreja ficou lotada, o templo da nossa igreja é relativamente grande, comporta confortavelmente umas 600 pessoas sentadas. Nesse dia devia ter umas 500 pessoas à tarde ali, mais ou menos. Foi uma festa muito bonita. E trouxeram uma pregadora, uma missionária, uma mulher muito, mas muito, assim, desenvolta na pregação. Ela só faltava descer fogo do céu. Ela aparentava ter tanta unção, tanta fortaleza, tanta graça. Ela pregou uma mensagem assim muito poderosa, que emocionou muita gente. Eu me lembro que tinha um diácono da minha igreja que olhava para mim e dizia assim, Jesus, é assim que tem que se pregar. Aquilo era indireta para mim, para eu pregar daquele jeito. Aí eu olhei para a cara do diácono e disse, meu irmão, e ele disse, Jesus, fala, queima, Jesus, queima aquelas coisas. Aí eu fiquei, constrangido, porque o diácono estava dizendo, em outras palavras, que queria me ver pregando daquele jeito, com toda aquela desenvoltura. E cada um tem seu aspecto, cada um tem o seu jeito de pregar. Uns são mestres, outros são evangelistas, os pastores. Cada um tem a sua forma de pregar. A gente não pode copiar os outros. Deus nos dá graça para a gente ser usado da forma como nós somos. E eu me lembro que terminou aquele culto, aquele movimento mal do mundo, e aquela mulher falou língua, profetizou, e foi uma coisa assim forte. Tal, e eu calado, eu fiquei assim, claro, eu dei glória a Deus, eu não estava ali para julgar absolutamente ninguém, principalmente a pregadora. Mas quando terminou o culto, terminou aquele momento de adoração, nós tivemos os comes e bebes, também normal, nessas festas de ciclo de oração, e eu fui lá para frente da igreja, o presbítero já foi lá, sabe, ali na frente tem uma cantina, uma áreazinha assim, bem agradável, a gente pode ficar em pé, batendo papo, conversando ali ao ar livre. Aí ela me chamou, terminou o culto, aí a pregadora me chamou, disse, pastor, eu quero falar com o senhor. Eu disse, sim, minha irmã, o que foi? Ele disse, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, minha vida está uma desgraça.
minha vida está uma desgraça, meu casamento está se acabando, eu estou com a minha fé vacilante, eu estou me sentindo assim fria, eu estou com a vida assim. Começou a contar, aí eu olhei para a cara dela e disse assim, e quem foi aquela mulher que pregou lá agora há pouco? Quem era aquela que subiu ali no altar, com tanto fogo, com tanta coisa, e essa que está aqui é outra mulher completamente diferente. Veja o que é a religião. A religião consegue mascarar no ser humano aquilo que ele tem de mais importante. Um personagem. Bom, exatamente. Uhum. Consegue mascarar no ser humano aquilo que ele tem de mais importante, que é a sua individualidade, a sua identidade. Ele mascara a sua identidade, a sua individualidade, querendo agradar as pessoas, representar para as pessoas, fazer as pessoas acreditarem que ele é aquilo que, na verdade, ele nunca foi. Quando eu olho para Sardes aqui, eu digo, conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives, mas estás morto. Imagine uma igreja que aparenta estar viva, mas está morta. Imagine um pastor, um presbítero, um diácono, que tem cara de vivo, pregação de vivo, discurso de vivo, mas ele está morto. Isso é muito grave, isso é muito sério. E isso aqui estamos falando de uma igreja que representava a vida, mas estava morta. Morta porque heresias entraram dentro da igreja. Morta porque deixaram de buscar a Deus como deveria ser buscado. Morta porque deixaram que outras prioridades entrassem dentro da igreja. A igreja precisa cumprir o papel e o propósito para o qual Deus a estabeleceu nesta terra. A igreja de Sardes é a época da indiferença. Eu chamaria também de, presbítero Rafael, da época da encenação, não é? Do papel, não é? E a gente não vê papel, é um papelão. Outra coisa que eu também quero contar para você aqui, meu amigo, é sobre um caso que eu... Eu estou baixando a cabeça aqui, mas é porque o senhor está falando, eu vou anotando aqui, viu? Não, sem problema nenhum, pode baixar a cabeça, pode beber água, anotar, escrever. Eu também estou baixando a cabeça, que a Bíblia está aberta aqui, aí eu estou me guiando por ela, pela palavra do Senhor. E eu também conheci um caso de um homem de Deus. Esse homem, inclusive, ele me ganhou para Jesus quando eu tinha 17 anos. Eu tinha uma admiração muito grande por esse homem. E esse homem, o pastor da igreja que eu fazia parte, ele viajou de férias e esse homem estava pregando. E quando eu fui para a igreja naquele dia, esse homem pregou uma mensagem em Provérbios 14:32. Eu nunca esqueço dessa mensagem. Ele diz assim, o justo ainda morrendo tem esperança. E ele fez uma pergunta, se você morresse hoje, você tem certeza para onde você vai? Só fez uma pergunta, pregou a mensagem em cima disso, muito simples. Um homem sem muita instrução, mas um homem muito dedicado e fervoroso. E aquele homem me conduziu a Cristo sem saber. Naquele dia eu decidi servir ao Senhor. Quando o pastor voltou na outra semana, eu apenas confirmei o que havia feito no coração naquele dia. Esse homem era um exemplo para a minha vida. E um belo dia, eu estou me organizando para fazer uma festa, eu era presidente da mocidade, passaram-se alguns anos, eu substituí o presidente da mocidade e nós estávamos fazendo uma festa na igreja. Eu me lembro disso, nós nos reunimos na sexta-feira, ele estava na igreja e nós fizemos uma reunião e marcamos para fazer no sábado um grande culto. E naquele dia, de manhã, eu me lembro, eu fui para a igreja, eu dormi na casa de um colega, na época um diácono da igreja, um Júlio Alexandrino, esposo da irmã Ana Olindina, pais do seminarista, hoje pastor Paulo Robson. E eu fui para a casa desse seminarista, que era muito amigo meu, fui dormir e preparando para, no sábado, reunir a mocidade para a gente fazer a ornamentação e a divulgação, para a programação à noite. Quando eu fui chegando na igreja, tinha muita gente na porta da igreja. Eu me lembro ali, naquela manhã, e eu fui chegando próximo, o que aconteceu? Se você não está sabendo, William? Eu disse, não, o que houve? Fulano de tal se matou. Eu fiquei assim, parei e disse, como é? Fulano de tal se matou. Sim, botou uma corda no pescoço e se matou naquela manhã, na casa dele, ali perto da igreja de São Paulo. Ah, irmãos, eu fiquei muito triste, muito abalado. Aquele homem aparentava ter vida, não é? Aí você pode alegar comigo, e alguém pode estar me ouvindo e dizer assim, mas pastor, pode ter sido um momento de
de loucura. Pode, mas ele não estava nem um pouco louco na sexta-noite. Não estava nem um pouco louco, estava no culto, louvando a Deus. Ele tinha descoberto que tinha um câncer na próstata, mas se isso é tratável com cirurgias e outras coisas, significa necessariamente que todo mundo que tem vai morrer 100%, né? Outros não vão morrer disso. Mas no sábado pela manhã ele foi escrever um bilhete, bem tranquilo, botou uma corda no pescoço e se matou. Essas duas experiências, eu poderia citar outras, mas essas duas experiências me marcaram muito na minha vida, presbítero, ministerial. Eu comecei a ter cuidado, né? Embora mais na frente eu mesmo acabei mergulhando nesse universo do vazio existencial, da superficialidade. A preocupação de passar para as pessoas. Agora imagine no meu caso. Eu comecei uma igreja com 12 pessoas, eu e minha noiva na época, 14, e essa igreja rapidamente chegou a 1.500 membros. Igreja que cresceu muito. Abrimos mais 6 igrejas, éramos 7, um total de 3.000 pessoas dentro da igreja. E quando eu comecei a ter problemas conjugais, eu não podia dizer isso para as pessoas. Você acha que alguém vai dizer? Geralmente, você acha que um pastor vai chegar na igreja e vai dizer assim, pode estar passando pelo maior problema, ele vai chegar na igreja, irmãos, ore por mim, que eu não estou bem no casamento. As pessoas começam a dizer assim, o pastor não tem autoridade, né? Você já sabe como é a igreja, né? O pastor não tem autoridade, a igreja não começa a dizer coisa. E às vezes você está num casamento excelente, o pastor já está dizendo assim, é mentira, ninguém vive tão perfeito assim, ninguém entende crente não, essas coisas não. Você não pode dizer que está com problema, também se você mostrar que está bem demais, ele não acredita. Isso. Eles começam a dizer que você está inventando, querendo criar um personagem, coisa desse tipo, mas não é verdade. Então, eu com muito medo, depois de anos trabalhando, tendo uma liderança muito grande, eu fiquei com medo de dizer aquilo. Escondi aquele problema durante anos até, e você sabe que botar pano vermelho em cima de ferida aberta não resolve o problema. Não é? Às vezes as pessoas cobrem a ferida com um pano vermelho. Está bonito o pano vermelho, mas a ferida está por baixo. Enquanto aquilo não for tratado, a gente vai continuar apresentando um sinal de que estamos vivos, mas estamos mortos. Isso. A igreja de hoje, ela está, ao meu ver, a maioria da igreja de hoje, boa parte da igreja de hoje, tem os remanescentes fiéis em todas as épocas da história, os que não se prostraram a Baal, mas eu digo, a maior parte da igreja de hoje, presbítero, ela está morta. É a igreja que trocou a cruz pelo evangelho coach. Isso. A igreja que tirou Deus do centro e colocou o homem. O homem senta na primeira cadeira e Deus aparece de vez em quando no culto com a bandeja na mão para servi-lo. Então Deus chega no culto e diz assim, o que é que você quer, meu servo? Você tocou a lâmpada mágica, eu saí, você tem 3 pedidos, diga quais são. Mas só que esses crentes de hoje, eles são insaciáveis. A maioria, né? Estou falando a maioria, são insaciáveis. Eles não se contentam com 3 pedidos do gênio atender. Eles querem um Deus subserviente, que lhe atendam todos os desejos e caprichos, todo dia, toda hora e todo instante. Essas pessoas começam a ter crises espirituais terríveis, porque elas se deparam com problemas naturais da existência humana, entram em desespero, porque elas não têm respaldo bíblico para amparar tal crendice, eu não vou nem dizer fé, crendice. Essa fé que essas pessoas dizem ter, na verdade é crendice. Elas não têm conteúdo. E olha, o Brennan Manning diz que a maior tentação de hoje é a aparência sem conteúdo. Então assim, isso. É muito sério, é muito forte isso. A igreja de Sardes é isso aqui. Aí o Espírito Santo continua dizendo assim, ser vigilante consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Parece que Deus está dizendo assim, ó, tem gente aí íntegra, tem, vigia para tentar salvar aqueles que o restante que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Deus conhece aqueles que são seus. Olha, não adianta a gente vir ver um personagem que não é verdade. Olha, por que é que você acha, presbítero, que Jesus preferia andar com prostitutas, pecadores, do que com aqueles religiosos
hipócritas. E será que Jesus... Já existia esse povo, eu estava dizendo esses dias, que só é digno de ser de provar da ressurreição quem reconhece que está morto. E esse povo, esse pessoal, eles não pagavam de uma... o prostituto, o pecador, ele reconhece o seu estado. É tanto que você vê isso quando você vai evangelizar alguém, a pessoa diz, irmão, eu estou com a vida acabada, eu estou acabado. Você vai aconselhar um crente, ele fala, não, irmão, estou bem. Eu estou na graça, estou cheio. Então, eu acredito nisso, que Jesus prefere andar com quem é sincero, com quem reconhece o seu estado. Então, eu vou fazer 50 anos agora em junho, não são meio século de vida. Tem coisa que o indivíduo deveria aprender antes, mas alguns indivíduos aprendem com o passar do tempo, né? O próprio Esopo disse que a sabedoria a gente tem que adquirir quando jovem para usá-la quando velho. Pior quando a gente fica velho e não tem sabedoria nenhuma para compartilhar com os outros. Então, deu tempo de Deus abrir meus olhos, me mostrar essa experiência que eu tive muito forte há 5 anos atrás, e 5 anos eu tenho vivido de uma forma diferente. Ainda tenho erros como pastor, preciso melhorar, eu acredito que preciso ser um pastor melhor. Todo dia eu estou numa luta, me policiando, às vezes eu digo uma palavra numa roupa da minha emoção, machuca alguém, depois eu paro e digo, oh, Deus, me ajuda, me dê sabedoria, me dê graça, Aí Deus vai me mostrando, eu sou humano, mas não sou um humano que hoje está escondendo suas falhas para impressionar. Eu não sou o coach que você está morrendo todo mundo e ele está rindo. Jesus vai fazer a coisa maravilhosa. Jesus está... Aí morreram 20 mil. Jesus já no meio dos 20 mil, você não foi tocado. Não, eu não preciso estar com essa coisa para enganar as pessoas e fazer das pessoas acreditarem numa utopia de que elas sempre estarão bem. Isso é mentira. Isso é mentira. Se fosse verdade, pegava essa pessoa e coloca ela no Afeganistão, na África, na Coreia do Norte, num lugar desse jeito, ela dá jeito à igreja desses lugares, a igreja perseguida. Eles não vão, eles vão Brasil, capitalismo, Europa, Estados Unidos. Mas eles não vão para uma igreja perseguida para ensinar isso lá, porque essa coisa não funciona. Não passa no teste da veracidade. Não passa no teste da verdade. Não passa, isso é mentira. Eu penso, presbítero, que a teologia da prosperidade ela causou um mal tão grande à igreja, que a igreja vai passar mais 30 anos para se recuperar dessa carniça, dessa desgraça que foi lançada dentro da igreja. Vai passar mais 30 anos para a igreja acordar de que isso é uma fantasia, uma ilusão, que enrica líderes e deixa o povo pobre. Então, eu lhe faço uma pergunta. Eu lhe faço uma pergunta, pastor. Quando eu fui questionado sobre essa questão da teologia da prosperidade, eu fiz uma comparação interessante que o senhor falou aí. Se você olhar a igreja perseguida, na visão de um neopentecostal, de um cara que é preso na teologia da prosperidade, ela é uma igreja sem fé e sem Deus, porque o pessoal está morrendo, está perdendo filho, está perdendo casa, então Deus não está com eles. Não existe fé entre eles, porque a fé não garante tudo isso. Foi o que eu questionei um pastor. Então quer dizer que o cara que está perdendo a cabeça no Irã agora, os que vão morrer amanhã de manhã por amor a Cristo, não tem fé, cara? Olha, é falta de conhecimento bíblico. Se a gente avançar um pouquinho mais nos capítulos de Apocalipse, a gente vai ter uma visão dos mártires da glória. Aqueles que foram mortos pelo sangue por causa do testemunho que deram. Aqueles que a alma deles clama diante do Senhor. E Deus vai vingar a morte dos mártires da glória. Então, tem 2 passagens na Bíblia que falam claramente sobre isso. Essa turma tem medo de ser mártir. Sabe por quê? Porque essas pessoas não são cristãos, não são cristãs verdadeiramente. Não, pastor, o senhor está doido? Não, estou falando a verdade. A palavra cristão significa pequeno Cristo, viver como Cristo viveu. Testemunha, a tradução do termo testemunha é martirioi, é mártire. É alguém que está disposto a morrer por Jesus. É você ler Atos 20 e Atos 21. Paulo tem uma chance de escapar da morte em Jerusalém e os presbíteros da igreja de Éfeso dizem, não vá para lá, porque ele diz, não, estou pronto não somente a viver, mas para morrer por Jesus Cristo. Ágabo vai dizer assim, um homem que está, o dono deste cinto, essa roupa vai morrer em Jerusalém. E o povo diz, não vai, eu vou, porque Cristo me chamou para morrer. E eu poderia mostrar muitos outros textos aqui,
textos que eu sei que você conhece bastante, e que os pastores que estão nos ouvindo aqui, que vão ver essa live depois, também conhecem bastante. Então, é uma teologia que não se sustenta. Agora eu quero abrir um parênteses. Deus não é a favor nem dessa coisa, nem de teologia da miséria. Não é isso. Isso. O que Deus fala, o que Deus, né? Há um equilíbrio. Há um equilíbrio. O que Deus fala na palavra é que nós devemos comer do sustento, do suor do nosso rosto. Isso. Não é? E também tem que entender o significado da palavra prosperidade, o que significa prosperidade. Para muita gente é dinheiro. Não é? Eu penso prosperidade como provisão, cuidado, atenção, presença, relacionamento com Deus. Isso é prosperidade. Prosperidade, para mim, é dar valor àquilo que o dinheiro não pode valorar. O dinheiro não pode dar valor à prosperidade bíblica. Dinheiro qualquer um tem, o ímpio, o descrente, tem homens aí que não tem nada com Deus, bilionários. Absolutamente ilusória essa história. Meritório. Não, porque é um caminho falacioso, não é? A gente crê na prosperidade, na provisão, cuidado, presença. Isso também inclui ausência, né? Suprimento de necessidade. Está lá Paulo em Filipenses 4,19, meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Então, Deus fala isso, Mateus capítulo 6, Deus dá comida ao passarinho, veste o lírio do campo. Ou seja, Deus está dizendo, oi, meu amor, tchau, Deus te abençoe. Né? Então, isso está presente na Bíblia, com certeza. Então, essa teologia, ela é extremamente danosa, porque criou, não é, um exército de crentes que querem receber benefícios por causa dos seus méritos, quando na verdade nós somos uma geração de pessoas que celebram o mérito de Cristo na cruz do Calvário. Foi Cristo quem fez. Cristo é o grande Senhor dessa igreja. A igreja de Sardes estava vivendo de uma forma tão equivocada que Deus chega para ela e diz assim: guarda o que tens recebido, o que tens ouvido, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-se. Olha só, a igreja precisa se arrepender. Essa igreja que vive na superficialidade, essa igreja que precisa ter um encontro com um arrependimento, mas verdadeiro, não é? É o evangelho sem as estrelas do mundo gospel. Isso. É o evangelho da simplicidade. Eu penso, sabe, presbítero, que todo pastor deveria ler toda a obra de Chesterton. É um professor ortodoxo inglês. Acho que ele morreu em 1935 ou 36, não me falha a memória. Esse homem, quando a gente começa a ter dúvidas com relação à fé, que vai ler aquele livro de Chesterton, Ortodoxia, é um livro pesado, a gente tem que ler 2, 3 vezes. Eu já li muitos livros, mas eu tenho que ler várias vezes para poder entender a profundidade daquilo. E você vai descobrindo, não somente eu. Philip Yancey chegou a dizer uma vez assim que, quando estava em dúvida com relação à sua fé, e Philip Yancey é um homem prestigiado no mundo todo, ele disse que quando ele estava com dúvida com relação à sua fé, ele pegava os livros de Chesterton e ia ler. Não é? Ele disse, rapaz, que realmente nos dá solidez, convicção, nos faz pensar. E outros livros que eu acredito que todo pastor deveria ler são os livros de Brennan Manning. Esse homem, olha, esse homem tem uma história de vida fantástica. Esse homem, para você ter uma ideia, ele foi viver como morador de rua, foi viver como presidiário, foi viver entre os prostitutos. Esse homem passou um período vivendo como esse povo, para sentir como é viver nessa realidade. E isso é abominável na maioria das igrejas. Você pode perceber, presbítero, que os nomes que são citados como referência são os pastores ricos, não é? São os ricos, são famosos. Não importa o que eles vão pregar, são ricos. Se isso. São ricos e a igreja é grande, pode pregar à vontade, que os pastores de igreja pequena vão ficar com o pinico na mão esperando cair alguma coisa para eles. Isso. Eu estou dizendo com isso que é errado admirar e ter amigos pastores de igrejas grandes? Não. Eu estou combatendo aqui que no nosso universo brasileiro só se valoriza e só se evidencia isso. Você não tiver uma igreja grande, você não é nada. Se você tem uma igreja grande, você pode ensinar até heresia. As pessoas dão um aplauso para você.
Se você não tem igreja, você não pode fazer uma oração silenciosa. Se você é um pastor que anda, é um peregrino, você é um camarada, é itinerante, prega de igreja em igreja, você deve ter visto muito mais coisas do que eu, que estou há anos circunscrito, recluso à minha comunidade local. Mas você já conhece muito mais, você já andou mais, pregou muito mais igreja por aí, você já deve ter visto cada coisa de arrepiar os cabelos da barba, não é? Então, assim, é uma realidade muito grande, você não terá notoriedade pela sua inteligência, pela sua capacidade, mas pelo tamanho da igreja que você tem. Essa igreja que recebeu valores, mas não dá valor. Mas por quê? Porque a visão dos pastores hoje em dia, a maioria deles, é uma visão de marketing, uma visão empresarial. A igreja tem que crescer para dar respaldo de que aquela empresa dá certo. Né? Aquela empresa deu certo. Aquela que não cresceu é uma empresa que não deu certo. Porque na cabeça deles é empresa, é negócio. Tem que mostrar resultado. Tem que mostrar isso. Mas o maior resultado, quando a gente lê a Igreja de Sardes aqui, o maior resultado que Deus espera de nós é guardar o que a gente recebeu, ouviu, se arrepender e praticar. Onde tem uma igreja com 10, 20 pessoas, com 100, com 1.000, com 10 mil, 50 mil, é a igreja do Senhor. Deus não está preocupado com número. Numerolatria. Isso é muito bom para os cabalistas modernos. Isso. Então, os cabalistas fazem contas a partir de números. Não me admira o camarada ficar assustado com o número 666. Ele está sempre fazendo contas, ele quer saber números. E há números na Bíblia, não há dúvida. Mas ele está sempre preocupado com números, com coisas, com datas, com dias, meses, anos. Aquilo que Paulo diz em Colossenses que não deve ser a preocupação principal do homem que tem comprometimento. Aí o versículo 3 diz assim, ó, portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Não está falando necessariamente aqui da volta de Jesus, não. Está falando do julgamento, da vinda abrupta de Deus para julgar aquela igreja. Eu não duvido que os crentes precisarão entender esse texto como um sinal de que Deus, de alguma forma, a qualquer momento, poderá vir e intervir na nossa vida e na nossa história, inclusive com julgamento. Basta... Eu me lembro, presbítero Rafael, que isso aconteceu na minha vida, eu bati numa vaca. Eu vinha de um forró com um casal de pastores, e eu ia pregar na igreja, vinha de um forró do interior. Eu acredito que aqueles animais que apareceram naquela BR-232, que ficaram na frente do carro, e por milagre eu não bati naqueles animais, só na cabeça de um animal. Aquilo foi colocado por Deus ali para dizer, basta, virei contra ti, se tu continuares assim, tu vai morrer. Basta, virei contra ti. E eu acredito, presbítero Rafael, que isso Deus só faz com gente com quem ele sabe que tem a capacidade de se arrepender. Por isso que ele fez isso com Davi. Ele mandou o profeta Natan, disse, vai lá. Eu sei que ele vai ouvir, vai se arrepender. E quando o profeta disse assim, olha, um homem só tinha uma ovelha, o outro tinha várias. Ele pegou a ovelha do outro, matou, e o rei se indignou. Disse, manda matar esse homem. És tu. E quando o profeta disse, és tu, o que é que acontece? Ele se quebra. Ele chora, ele diz assim, ó, se humilha. E Deus diz assim, este é um homem segundo o meu coração. Deus já sabia de antemão que Davi seria assim. Quantos hoje que você prega, você fala, eu estou vendo que estão assobiando. Não estão dando a mínima para o que você está pregando. Não estão dando a mínima. Eles até mudam de canal se você falar do evangelho. Olha, presbítero, o negócio ficou tão sério que se você começar a falar do evangelho, eles ficam com raiva de você. Não é? Eles não querem lhe ouvir mais nada. Isso é visto, a gente estava falando aqui na live, em 2 lives atrás, com o pastor Eli Santana, que está aqui com a gente, sobre as lives que você tem. Tem um aí que é o Homem do Raio-X. É o cara que ele revela CPF, RG, 2.000 pessoas, 50.000 pessoas, é gente demais na live. Faço uma live falando sobre o Evangelho.
Não, sai tudinho. A turma não fica, não aguenta. Da coceira. Não. Exato. Comichão nos ouvidos. Eles não querem mais ouvir o Evangelho. Houve um tempo que você parava e dizia assim, hoje eu vou fazer uma exposição bíblica, como eu estou fazendo aqui, em Apocalipse capítulo 3. Vamos estudar o texto. Olha, isso. Martin Lloyd-Jones passou 5 anos pregando no livro de Efésios, na capela de Westminster. Dali nasceram uma coleção da editora Fiel, Combate Cristão e outros avivamentos. 5 anos pregando só no livro de Efésios, expondo o livro de Efésios. Imagine se você chegar na sua igreja e disser assim, eu vou fazer uma exposição do livro de Apocalipse durante 1 ano. Rapaz, o povo vai começar e não quer mais saber. As pessoas não querem, não têm paciência para estudar, para aprender, não valorizam os mestres, não valorizam os professores, mas isso é de uma cultura normal brasileira também, não valoriza professor. Isso. Aquele que ensina não é valorizado. Então o povo já percebeu que é preciso fazer movimento para poder atrair adeptos e conseguir comprar o alimento. O movimento gera o alimento. Então o cara faz, se não fizer alimento, movimento não tem alimento. Lamentavelmente, essas pessoas vão ter uma grande surpresa quando Jesus vier. Neil Barreto diz, é a igreja de comércio e crentes clientes. Né? E eu vou dizer assim, viu, clientes, eu vou só, com todo respeito, com a devida vênia ao pastor Neildo, Neildo é um barbudinho, não, um cavanhaque. Neil Barreto, um negão sim, lá do Rio. Sim, sei quem é, que pregou a mensagem sobre o dízimo, não é? Você que não é nada, tá duro, né? Com a devida vênia, com o devido respeito ao pastor Neil, eu vou dizer uma coisa, não são clientes qualquer, são clientes exigentes e infiéis. Tá certo? Eles são só clientes, eles são clientes e infiéis, porque se alguém oferecer algo um pouco melhor, mais lucrativo, mais vantajoso, ele vai para lá. Ele vai para lá. Ele não é um cliente qualquer, é um cliente, não é um cliente fiel, não. Se fosse um cliente fiel, fosse um cliente fiel. Não, é um cliente que se vende com a maior naturalidade para qualquer um que aparecer no seu caminho lhe oferecendo alguma coisa melhor. Isso, ele não está ali por outra razão. Aí veja só, Sardes, veja que coisa, né? 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Está vendo? Toda igreja tem gente fiel. E a gente tem que colocar os olhos, presbítero, nessas pessoas. A gente não pode desacreditar de um todo do cristianismo nem do evangelho, porque tem muita gente boa dentro da igreja. Eu gosto de uma frase do Philip Yancey também, citando ele novamente. Ele escreveu um livro chamado Decepcionado com Deus. Ele conta uma coisa muito fantástica. Ele teve um problema com a igreja, que ele fazia parte, não me falha a memória, uma igreja tradicional, batista, e ele teve problemas porque ele queria um evangelho mais integral, atuante, moderno, e aquilo acabou não acontecendo, a igreja fechada, pessoas velhas, e ele saiu para o mundo viver a experiência, e ele diz assim, que voltou para a igreja depois de uns anos, dizendo assim, eu fui para o mundo e tive que voltar para a igreja porque eu não encontrei nada melhor. Porque mesmo o mundo tendo algumas facilidades, a igreja ainda é melhor, porque na igreja nós temos a presença do Espírito Santo que zela pela igreja, a noiva do Cordeiro. Verdade. A noiva de Jesus é a igreja. Então a igreja, embora existam pessoas assim, a gente tem que focar nos fiéis, nos homens e mulheres de Deus que fazem aquele trabalho com dedicação. Eu gostava do meu pastor da igreja presbiteriana. Ele dizia assim uma coisa interessante, ele dizia assim, quando eu chegar no céu, eu tenho certeza que aquelas irmãs que não são nem presbiterianas, e cocôzinho na cabeça, vão ser as primeiras a entrar, porque elas passam horas orando e buscando a Deus e apresentando os pastores. Eu ouvi ele falar isso, eu ouvi o pastor da minha igreja batista dizer isso, eu ouvi igrejas pentecostais dizer a mesma coisa, pessoas que valorizavam esses indivíduos, que são dignas, que estão todos os dias servindo ao Senhor. Aí ele termina dizendo, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu olho para esse texto aqui, vejo que todo verdadeiro cristão não deve se arrepender de ser cristão de verdade, porque vai chegar o dia da recompensa.
Vai chegar o dia que você vai sentar na presença de Deus e Deus vai dizer assim: você é digno, Aleluia. você é digno de andar comigo, você é digno de vestir essa roupa branca, você é digno disso. Mas não é porque você tem méritos próprios para a salvação. Você é digno porque você preservou o conteúdo da mensagem. Você é digno porque você preservou a fé. Você é digno porque você continuou sendo a pessoa que deveria ser desde o dia que eu toquei seu coração. Você é digno porque não se corrompeu. Você é digno porque não andou apaixonado pelos prazeres mundanos. Você é digno porque você foi fiel. É isso que Aleluia. eu acredito. Então, a igreja de Sardes, presbítero, é o que nós estamos vivendo hoje. Eu nunca vi uma igreja tão indiferente, tão fria como essa igreja. E eu disse no início dessa pandemia, se você for olhar no meu Instagram, né, de 2 meses atrás, tem muitas citações, eu gosto de registrar, o Instagram é para registrar as coisas que eu escrevo, tem mais de 6.600 postagens, eu deixo tudo lá como um arquivo, lá e agora no Facebook e no Facebook. Se eu perder um, tem no da igreja e tem no outro que eu estou abrindo agora. Por quê? Eu coloquei lá, eu disse que tem essa geração de hoje. Eu nunca vi tanto crente com medo de morrer como agora. Oh, rapaz, nunca vi. Eu nunca vi tanto crente com medo da morte como agora. Eu nunca vi tanto crente acreditando mais na mídia do que na Bíblia. Isso. Eu nunca vi um povo hoje tão vazio de significado e conteúdo. Ô, pastor, Nunca vi. Oi. só fazendo um adendo bem rapidinho aqui. Quando eu estudei sobre a questão das primeiras igrejas, até do primeiro século para frente, que passaram por aquele período de perseguição, eu percebi que há perseguições, as dores que a igreja sentia, aquela pressão sobre a igreja, fez com que a igreja ficasse nivelada. Era difícil você ver um cristão falso dentro da igreja, porque a pressão era tão grande que os falsos não ficavam naquele momento. Então, o senhor Sim, acredita que esse momento agora está nivelando a sim, igreja? sim. Ajuda bastante. O livro de Atos, a igreja crescia, há um texto, parece que é Atos 9:31, que a igreja crescia e prosperava no meio da tribulação e da angústia. Havia aquela luta grande no meio da igreja, perseguição e aqueles batismos imediatos, os convertidos batizavam logo, porque não tinha tempo de fazer classe de catecúmeno, isso veio surgindo depois, séculos depois. Então, assim, essa igreja cresceu. Então, assim, nós temos a certeza de que essa tribulação está preparando uma igreja nova, dedicada e fiel, mas também essa tribulação vai realmente nos deixar decepcionados com muita gente que nós pensávamos que tinha uma fé muito grande. Então, ela vai servir, respondendo a sua pergunta, para peneirar. E Deus está peneirando a igreja. Deus está peneirando. E o meio de peneirar a igreja é a tribulação, é a luta. Não tem outro jeito. É a luta, é a perseguição. Se houver uma perseguição violenta no Brasil, você vai se arrepender de dizer assim, eu não ter dito isso antes. E 90% dessa igreja ou mais não fica firme. Se o Estado decidir que a igreja se reunir vai morrer, você vai ver 90% ou 95% dos crentes vão embora das igrejas, porque na teologia coach, sofrimento não faz parte. No caso eles vão treinando os cristãos a não se prepararem para esse momento que a vida nos proporciona, né? Isso porque o senhor falou aí de forma belíssima, e o que eu estava vendo aqui, o senhor falando, é a questão e anotei aqui, é a questão do equilíbrio, o quanto as escrituras não mostram o equilíbrio. Quando o senhor falou da questão financeira, que Deus quer de fato abençoar o seu povo, mas que isso não é uma regra prática, assim, obrigatória para todo mundo. Entendeu? Como é que eu posso explicar? Eu entendo. Você entendeu, né? Então, Entendi. assim, as pessoas estão sendo acostumadas como somente a gente pentecostal, né? Eu mesmo fui criado assim, orou, Deus responde. Minha mãe me ensinava, senti uma dor aqui, clama o sangue de Jesus. Aí, desde pequenininho, quando eu senti uma dor, o sangue de Jesus tem poder. E eu acredito que pode, mas a gente não é uma igreja acostumada a receber não. A Deus dizer Muito assim, bem. vai morrer, não vai suportar. Então, eu não é acostumado a isso.
Aham. Eu penso que a gente poderia caminhar, se fosse para responder essa pergunta com mais profundidade, na partir da história da teologia dos milagres. Há um livro muito forte, acho que de Joaquim Jeremias, assim, Teologia dos Milagres de Jesus. Por que é que Jesus fazia coisas com uns e com outros não? Porque existiam situações que uns vivenciaram e outros não vivenciaram. Outros viveram apenas uma vez e nunca mais se repetiu. Tem muita coisa que a igreja precisa abrir os olhos e entender. Nós temos um Deus vivo que faz, mas faz, presbítero, quando quer e para uma finalidade específica. Eu li um livro esses dias de John Piper, que ele diz assim, nós não somos profissionais. E num dos capítulos desse livro de John Piper, ele diz assim, tudo que Deus faz é para a glória dele, não para a nossa. E ele vai mostrando na Bíblia, este povo que eu criei para me dar louvor, este povo que eu criei para a minha glória, tudo é para a glória de Deus. E se o sofrimento for para glorificar seu nome, que seja assim. Olha, muita gente não sabe, mas existe o dom de mártir. Está lá em 1 Coríntios 13, quando Paulo diz assim, ó, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, o que é aquilo? Mártir? Uma pessoa pode fazer aquilo sem amor. Os fanáticos fazem isso, os muçulmanos e outros kamikazes fazem também isso, se oferecem sem amor. Mas ainda que eu fizesse isso sem amor, isso não valeria absolutamente nada. Ele está falando do dom de martírio, não é? Então, às vezes você glorifica a Deus na morte. Eu não me lembro um homem lá em Roma que fechou um coliseu. Estou tentando lembrar o nome dele, não é? Ele viu aquela chacina de gladiadores e ele desceu as escadarias gritando, em nome de Jesus, pare. Eu não esqueci o nome dele. E quando ele foi chegando perto do gladiador, o gladiador matou, e ele com a espada no ventre, as vísceras saindo, e ele diz assim, em nome de Jesus, pare. A morte daquele homem fechou um coliseu em Roma. Eu não me lembro o nome dele agora, mas vou me lembrar em breve para lhe dizer. Então, às vezes, é necessário que a morte venha, porque existe muito mais bravura na morte do que na vida. Quando o indivíduo... Se perguntaram como é que se evangeliza os muçulmanos, como nos países que os muçulmanos dominam, como é que se evangeliza? E eu vi um missionário dizendo, morrendo. Morrendo, estando disposto a morrer. Ele diz assim, esse cara está morrendo pela fé dele, porque só o muçulmano é capaz de fazer isso. Né? Os evangélicos não. Se você lê a história dos irmãos morávios, eles se venderam como escravos para evangelizar uma ilha. Eles foram para uma ilha de onde nunca mais voltariam. E o que aconteceu com os morávios? Responsáveis por uma reunião de oração que durou 100 anos. Eles se venderam como escravos. Então, assim, a história tem muitos exemplos. Basta ler Hebreus capítulo 11 e você vai ver os mártires lá. Está lá para todo mundo ver. Só que a gente não quer ver. Porque nós queremos pregar para as pessoas um sucesso que é triunfalista e é mentiroso. Viver, como Paulo disse, o amor de Cristo me faz andar em triunfo. É uma coisa, triunfar contra a morte, contra o medo, contra o pecado, contra as trevas, e não triunfar com financeiramente falando. Deus pode dar dinheiro? Sim, eu creio, mas não dará isso a todo mundo. Deus pode curar? Sim, eu creio, mas não curará todo mundo. Marcos 6 responde, Deus pode salvar todo mundo? Pode, mas não salvará todo mundo. Tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, assim, tudo lá, claro, mostrando que Deus não é obrigado a fazer nada para provar que Ele é Deus. O último que disse assim, eu só acredito se eu botar a mão na tua ferida, foi Tomé. Então, esse aí parece que não foi muito longe, não. Não é na história da igreja, embora tenha sido tocado pelo Senhor. Mas nós temos hoje dificuldades, presbítero, de situar essa igreja nas linhas do evangelho como um todo, porque estamos vendo uma onda, uma horda muito grande de pessoas que foram mal doutrinadas. O resultado dessas pessoas é uma vida de frustração e fracasso espiritual. Glória a Deus. Pastor, eu estava vendo aqui essa questão que o senhor falou aqui do texto, sobre a questão dos mártires, dos remanescentes. Em meio a essa situação, sempre existe o remanescente. O Instagram
está nos dando 10 segundos. Toda vez que isso acontece aqui na live, eu encerro a live, a gente volta e temos mais 20 minutinhos para a gente encerrar. Eu vou sair aqui e a gente volta novamente. Tá bom? Ok. Jogo rápido.